O que foi que nós falamos domingo? Domingo nós falamos que Deus está, né? Foi uma reflexão muito legal no Salmo 139, né? Um salmo assim muito especial. Para mim foi muito gostoso, né? Assim, ler esse salmo, passear por esse salmo com vocês. Se você não assistiu, assiste essa pregação de domingo, tá no YouTube, tá também no Spotify. Você pode acompanhar lá. Então assim, foi muito bom passear por esse Salmo 139 e conversar sobre a presença de Deus, que Deus é uma presença de Deus, é uma presença incondicional. Ela independe, né? Ela independe, ela não depende dos nossos acertos, ela independe dos nossos descaminhos, da nossa rebeldia, da nossa vergonha de tentar se esconder. E dessa presença de Deus ser uma presença que a gente não tem como fugir dela, né? Que se a gente vai para um lado, para o outro, Deus está ali. É uma presença que nos revela muita coisa sobre nós mesmos. Né? Esse Deus que nos conhece, que nos criou, que nos viu no ventre da nossa mãe, que conhece a nossa história, que conhece a nossa dor, que conhece tudo o que diz respeito a nós. Deus conhece todas essas coisas. E esse Deus é presente. Deus está. Independente de onde você esteja, Deus está. Independente do que você esteja fazendo, Deus está. Independente do que as pessoas digam sobre você, existe um Deus que te conhece profundamente, sabe revelar a você, de fato, o que dizem sobre você, diz respeito a você mesmo ou não. Porque Deus conhece profundamente cada um de nós. Foi o Salmo 139. Um salmo lindo, um salmo muito conhecido. Um salmo de uma pessoa, né, Davi, esse salmo é atribuído a Davi, vivendo suas angústias, vivendo seus problemas, vivendo suas dificuldades. Não foi isso que nós falamos domingo? Vivendo suas dificuldades, sim, dificuldades grandes, dificuldades pesadas. Né? Ele estava ali com os inimigos, ele estava com sentimentos fortes no seu coração, mas ele olha assim e diz, Deus está, Deus está. E eu posso ter essa certeza de que Deus está aqui, Deus me conhece. No final ele convida Deus, né, para sondar o coração dele, ver se há algum caminho mau nele e guiá-lo pelo caminho, então, eterno. É verdade, meus irmãos, Deus está. Mas também é verdade, aí eu vou fazer referência a um texto, a um versículo de Jó, que diz que Deus fala o tempo todo, mesmo que o homem não perceba. Então, parafraseando esse versículo, eu posso dizer que Deus está o tempo todo, mesmo quando nós não percebemos. Deus está o tempo todo, mesmo que nós não tomemos consciência disso, de que Ele está. E aí a gente vai para um conceito que eu acho que hoje em dia, isso é muito forte na vida de todos nós. Nós vivemos num mundo com muitos ruídos. É muito barulho. É muita zoada. É muita coisa distraindo a gente. Então Deus está, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não tome consciência disso, e a impressão que eu tenho, meu povo, é que está ficando cada vez mais difícil da gente tomar consciência e conseguir perceber Deus no meio de tudo isso. Esse negocinho que a gente tem na mão da gente, né, esse celular que está toda hora, sim, pode ser usado para aproximar a gente de Deus. A gente está conversando aqui por causa dessa tecnologia, mas a gente está o tempo todo nisso. É muito barulho, é muita zoada. E a impressão que eu tenho é que muito facilmente Deus passa, né, o Deus está, sem a gente perceber. E talvez a gente precise de um pouco de foco, de um pouco de concentração para perceber Deus no meio de tudo isso. Por isso que a chamada foi concentre-se em Deus. Ruídos, concentre-se em Deus. Porque os ruídos são muitos, mas a gente pode ter uma concentração em Deus, se concentrando em Deus, você se concentrando em Deus, a gente pode perceber mais facilmente Deus passeando na nossa vida, Deus presente no nosso viver. No final eu vou colocar uma música, domingo foi a música do Baruch, né? Lá. E no final aqui eu vou colocar uma música para você, um link para você ouvir depois de terminar a live. Vou colocar nos comentários o link, aí você escuta essa música depois que terminar. Que é uma música do Paulo Nazaré, que canta essa música com Estevão Queiroga. Não sei se é a música dos dois, mas o Paulo Nazaré, certeza que essa música é dele. Se em parceria com Estevão, não sei. Uma música que diz tantos sinais, que são muitos os sinais. Se, por um lado, é verdade que são muitos os ruídos que podem nos atrapalhar a perceber Deus,
a ter essa noção do quanto Deus está, é verdade também que são muitos os sinais. E que nós podemos sim focar os nossos olhos e a nossa atenção nesses sinais para perceber Deus. Eu vou depois ler um pouco sobre esse salmo, esse salmo não, esse cântico, né? Sobre essa música, eu vou ler essa música para vocês. Mas antes, eu queria ler com vocês aqui um texto, tá? Qual é o texto que eu queria primeiro compartilhar com vocês? É o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu mencionei esse texto no domingo. Diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. A questão é essa, o quanto nós temos conseguido ouvir a voz de Deus. O quanto nós temos de fato conseguido, ou se não temos conseguido, ouvir a voz do nosso Deus. Vocês vão lembrar de uma das lives que eu fiz aqui, que eu falei de um texto de Gênesis 3, fantástico. Só antes disso, eu sempre falo isso, mas é importante repetir. Esse texto do Apocalipse, ele não está falando para pessoas que não conhecem a Deus, ele está falando para a igreja. Eu estou batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão contigo. Só que às vezes a impressão que eu tenho é de que Deus está batendo na porta para poder ter essa comunhão com a gente, mas a gente está correndo demais. A gente está com barulho demais. O nosso corre-corre, esses ruídos todos presentes na sociedade que nós vivemos hoje, tem se tornado cada vez mais difícil viver uma espiritualidade de contemplação, de consciência da presença de Deus. De consciência da presença de Deus tem se tornado mais difícil. Então o risco de Deus estar batendo na porta e você não abre, mas não é porque você não quer abrir a porta para Deus, você não está conseguindo nem ouvir Deus batendo na porta. Porque você está correndo tanto. Você está com tantos ruídos ao seu redor, são tantas informações, tantos sinais que não são os sinais que Deus coloca, mas tantos ruídos de fato, que talvez esteja sendo complicado para você perceber que Deus está batendo na porta. E aí eu vou para um outro texto, que aí sim é um texto de Gênesis 3. Eu mencionei esse texto aqui em uma das nossas lives. Que o texto diz o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção a esse texto. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. O homem e a mulher estão escutando os passos de Deus andando pelo jardim. E o que eles fazem? Eles se escondem. A impressão que eu tenho hoje é que nós não estamos tendo nem mesmo o trabalho de nos esconder. Porque nós não estamos mais conseguindo ouvir os passos de Deus no jardim. Deus anda pelo jardim, Deus continua andando pelo jardim da nossa vida, e nós muitas vezes não temos mais nem ouvido a voz, nem ouvido o barulho. O barulho, sabe, deste Deus andando ao nosso redor. Porque nós estamos no meio de muito mais barulho. Nós estamos correndo muito a respeito de atrás de muitas coisas nessa vida e não temos tempo para ouvir Deus. Não temos tempo para parar e não temos condição de perceber Deus andando pelo jardim da nossa vida diante de tanto barulho, de tanto ruído que a gente tem na nossa vida. Tem um outro texto, meus irmãos, que é um texto de João 10. Esse texto de João 10, eu queria compartilhar ele também com vocês, quando Jesus diz que o porteiro, ele abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus é a porta, né? E ele diz, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a voz e as ovelhas conhecem a voz. Este versículo de João, capítulo 10, diz que as ovelhas ouvem a voz e as ovelhas conhecem a voz. Isto é algo que nós temos perdido.
nós nem estamos mais com facilidade de ouvir a voz. E porque não estamos com facilidade de ouvir a voz, é fácil, a gente também não está conseguindo mais conhecer a voz. E aí quando a voz vem, é triste isso, né? Porque assim, quando a voz vem, você não sabe se é de Deus ou se não é. Você não conhece mais a voz. Você não está tendo mais essa relação de intimidade, porque você não está parando para contemplar, para conversar com Deus no silêncio. Para fechar a porta do teu quarto em secreto, conversar com o Pai. Nós perdemos isso. Nós precisamos resgatar isso da nossa espiritualidade neste mundo contemporâneo, neste mundo ocidental, neste mundo louco, com tantos sinais, com internet, com TV, com celular, com TV a cabo, com Netflix, com seriado. A gente está recheando a nossa vida de um bocado de coisa. E nós temos perdido a capacidade de ouvir a voz. E quando nós escutamos vozes, nós não estamos mais conseguindo saber se essa voz é de Deus ou se não é de Deus. Há quem diga assim, falta conhecimento bíblico para saber se a voz é de Deus ou não, falta intimidade. Eu conheço pessoas com conhecimento bíblico profundo, mas que não têm conseguido discernir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não simplesmente, ela não está falando de conhecer a voz, mas de conhecer a voz no sentido de saber quando é Deus que fala, saber quando é Deus que chama, porque conhece o timbre da voz, não é o tipo de discurso, é o timbre da voz, é como que essa voz chega. E isso se conquista com conhecimento bíblico, sim, mas isso se conquista com intimidade. Temos perdido isso. Temos perdido. Capacidade de parar para ouvir Deus, para conversar com Deus. E quando a gente ora, e eu tenho falado isso já algumas vezes, a gente, nesse Espiritualize, a gente vai repetir algumas coisas, porque a gente precisa repetir algumas coisas para que a gente consiga fazer esse movimento e ser incentivado a fazer esse movimento. Tem algumas orações que é a oração tagarela, que você fala, no final você baixa o telefone na cara de Deus, porque você usa a oração para falar com Deus. Falar para Deus. E não para conversar com Deus. Ficar em silêncio e deixar Deus falar com você. Sim, através da sua palavra, mas através também do silêncio. Através do eco do silêncio dentro de nós, percebendo, sabe, esse Deus esquadrinhando nosso coração, quando Davi diz, sonda-me, ó Pai, prova-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, essa capacidade de parar, de se desligar das coisas e de ouvir Deus, e de perceber Deus. Ao ponto de que você consegue, porque você para ouvir a voz, e porque você tem costume de estar com Deus, você começa a conhecer a voz dele. E quando ele chama, você sabe que é ele que está chamando, porque você conhece a voz dele. Não existe um caminho fácil para isso, um caminho. As pessoas às vezes ficam, pastor, eu fiz isso, achando que era o que Deus estava. Eu já vi gente construir castelos encantados, sabe, vendidos pela religião e pela religiosidade, e depois quererem trazer a conta para Deus, porque estavam seguindo as regras que tinham sido colocadas para eles. Eu fiz tudo o que Deus disse e deu tudo errado. Eu disse, mas o que é que você está dizendo de tudo que Deus disse? São as regras que foram colocadas para você? Foram os passos a passos que foram colocados para você, de como que você devia conhecer alguém, de como que você devia namorar, como que você devia casar, e aí depois o casamento dá errado, e você vai dizer que você fez tudo o que Deus disse, mas o que foi que Deus disse? O que foi dentro da tua relação, dentro do teu casamento, dentro da tua família, dentro desse relacionamento, que você ouviu Deus? Quando você parou para ouvir Deus? A respeito dos pormenores desse relacionamento, dos pormenores do que foram os sentimentos dentro do seu coração, do que foram os caminhos tomados dentro dessa relação, desse casamento, dessa história, dessa família. Eu estou dando só um exemplo. Mesma coisa com vida profissional. Mesma coisa com a maneira como nós nos envolvemos com as coisas da igreja, com as coisas daquilo que nós chamamos de igreja, né? A igreja institucional, a maneira como nós servimos, a maneira como nós nos entregamos, e depois vamos dizer, mas eu senti Deus colocando, Deus falou isso, Deus falou para quem? Quando? Você correndo e Deus falando,
Ou você tem parado para ouvir Deus? Ou você tem parado para ouvir Deus? Às vezes eu percebo que é uma reflexão minha, tá? Assim, de achar que existe uma arrogância muito grande da nossa parte, de achar que nós não precisamos parar para ouvir Deus. Que nós não precisamos fazer isso. Porque nós somos espirituais demais e a gente consegue ouvir Deus correndo. A gente consegue ouvir Deus assistindo televisão. A gente consegue ouvir Deus olhando o Instagram o tempo todo. A gente consegue ouvir Deus vendo a mesma notícia ou várias notícias sobre a mesma história ou o tempo todo. De que nós temos uma capacidade incrível, e eu estou sendo irônico mesmo, tá? De perceber Deus assim no meio de todos esses ruídos, sem nenhum tipo de concentração. Simplesmente na forma natural. Eu vou no natural aqui e vou percebendo Deus falando comigo, porque eu tenho uma sensibilidade espiritual profunda. Será? Será? Interessante, pessoal, que Jesus, que era Jesus, precisava separar momentos para estar com o Pai, para não se perder dele mesmo e para compreender cada vez mais o que o Pai tinha para ele. Jesus precisava disso. Eu queria compartilhar um texto com vocês que para mim é muito emblemático sobre a vida de Jesus e sobre isso que Jesus vive. Vou compartilhar esse texto aqui com vocês. Não, já estou partindo para... Deixa eu achar o texto que eu mostro aqui para vocês. Eu acho que eu perdi esse texto. Vou ver se eu tenho ele aqui. Tá aqui, achei. Pronto. Vou colocar ele para vocês. Olha o que diz esse texto. Todavia, as notícias a respeito de Jesus, espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Você preste atenção antes de eu continuar lendo esse texto. O que esse texto está dizendo é que as notícias sobre Jesus se espalharam muito, muito. E muita gente, a multidão começou a vir atrás dele para serem curadas, porque as pessoas começaram a ouvir. O que esse texto está dizendo é que Jesus ficou famoso. E que a vida de Jesus não ficou mais tranquila. Porque tinha muita gente querendo falar com ele. Tinha muita gente querendo ser curado. E Jesus estava no meio de muita gente, de muito ruído, de muita coisa. Aí voltando ao texto. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quanto maior o ruído, quanto maior a multidão, quanto maior a correria, mais você vai precisar, de forma objetiva, se retirar para lugares solitários para orar. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso de uma forma no total dependência do Pai. A multidão estava aí, ó. Olha a multidão. A notícia a respeito dele se espalhava ainda mais, de forma que as multidões vinham até ele para serem curados. O que é que ele fazia? Ele retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E se retirasse desse ruído todo, retirar-se dessa multidão, retirar-se dessa correria para um lugar solitário para orar. Percebe? Então, nós precisamos de uma concentração, nos concentrarmos em Deus. E aí vem um ponto, pessoal, que eu acho que faz muita diferença. Esses momentos que a gente se retira para estar em silêncio, para estar com o Pai, para os lugares solitários para orar, eles vão ajudar a gente para quando a gente voltar para o momento do corre-corre, a gente conseguir ouvir os passos de Deus no jardim. Esse tempo que você passa solitário com Deus, ele prepara você para, mesmo na multidão, você não perder a consciência da presença de Deus e não perder a capacidade de ouvir Deus. Se você não tem esse lugar solitário, a multidão e o tempo do corre-corre será um empecilho enorme para você perceber Deus no meio do teu dia.
Você precisa do lugar solitário para que no meio do dia Deus continue se manifestando, né? Deus continue se manifestando e a gente continue percebendo a manifestação de Deus. Porque Deus está andando pelo jardim, mas a gente não está percebendo. Mas quando a gente vai para um lugar solitário e a gente ora, a gente se retira, a gente vai para um lugar solitário e ora, o que acontece? Quando a gente volta para a multidão, a gente está ali, ó, com o nosso ouvido treinado para ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar no meio da multidão, Ele vai falar no meio do nosso corre-corre, e nós vamos conseguir ouvir. E quem sabe no meio do teu dia, Deus vai bater na porta e vai dizer, se você lhe ouvir a minha voz, no meio do dia, e abrir a porta, eu vou entrar, e no meio do dia dele, a gente vai cear junto. Já pensou isso? No meio do teu dia, Deus está batendo na porta, e você, porque está exercitado nos lugares solitários, porque a comunhão está aprofundada nesses lugares solitários de oração, você consegue ouvir Deus batendo na porta no meio do teu dia. Você consegue abrir essa porta, chamar Ele para entrar no meio do teu dia, no meio do teu corre-corre, e viver um momento de comunhão, de partir do pão com o Pai, no meio do corre-corre da vida. Para a gente viver isso no meio do corre-corre, nós precisamos também sair do corre-corre, ir para o lugar solitário, se retirar do corre-corre, ir para o lugar solitário e orar nesse lugar solitário. Tá claro, meu povo? Nós não podemos deixar isso para o natural. Tipo, para o espontâneo. Não, esse momento vai acontecer de uma forma espontânea. Não vou programar. Eu não vou forçar, porque senão não fica espontâneo. Assim, vai ser um momento que eu vou... Não, às vezes a gente precisa programar. A nossa relação a dois e com os filhos, se a gente não programar algumas coisas, a gente acaba não fazendo. É preciso programar, não pode deixar toda hora entregue ao espontâneo. Porque no meio desse, como o Carlos está falando, no meio desses cansaços, dessas angústias, do corre-corre, e no meio desses ruídos todos, se a gente deixar para o espontâneo, acaba não acontecendo. Então, investe. E quando eu usei a chamada concentre-se em Deus, é como se eu estivesse, de fato, desafiando você a programar isso. Desafiando você a assumir um propósito nesse sentido. Assumir um propósito nesse sentido. E aí já vai aí o nosso movimento da semana. Porque qual será o movimento da semana? O desafio que a gente vai aqui colocar? Eu acho que está óbvio, né? Qual é? Retirar-se do meio desta multidão, do meio desse corre-corre, ir para um lugar solitário e orar. Queria desafiar você a fazer isso. A fazer isso. A seguir isso que a Andrea colocou aí. Muito ruído. E a gente precisa desse aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É o que a Andrea está colocando aqui. Então o desafio será de você fazer isso. De você separar isso. Separar isso. Então essa semana você vai marcar um horário. Um dia e um horário que você vai se retirar. Vai se retirar. Esse é o desafio, tá? Faz quem quer. Faz quem quer. Você vai se retirar. Marca o horário. Se retira para um lugar solitário e ora. Conversa com o Pai. Conversa. Para ouvir. Para ouvir. Ouvir Deus falar com você. Né? A Fabiana está aqui colocando em um lugar solitário, além de permitir Deus falar, você consegue abrir o seu ser para receber o que ele fala, entendendo e aceitando. Sim, é uma intimidade, é uma conversa. É uma conversa. E talvez aquilo que a gente falou domingo, que a gente tem, muitas vezes nós temos nos perdido de nós mesmos, precisamos desses lugares, essa retirada para esse lugar solitário, para orar com o Pai, para falar com Ele, mas para ouvir também a sua voz e ter um encontro também com a gente mesmo. Eu creio muito que esse encontro com Deus é um encontro com a gente. Esse encontro com Deus é um encontro com a gente. Talvez a live de hoje ela seja uma live que faz assim, ó, epa, galera, para o corre-corre, se retira, vai para um lugar solitário e ora. Para um pouco. Mas a live de hoje tem isso, Deus está presente, você sabe disso. Mas às vezes a gente está presente e a gente não está percebendo.
Não está percebendo. Ele está andando no jardim, e ainda que você esteja fazendo uma coisa errada, você está tão sem ouvir os passos dele, que você nem tem reação de se esconder. Nem tem reação de se esconder. Então o desafio que a gente tem essa semana agora, o desafio que a gente tem a viver, uma vez que domingo a gente falou sobre a presença de Deus, a gente falou como Deus é aquele que nos ajuda a nos encontrarmos com a gente mesmo, né? A ter um encontro com o nosso eu perdido, em busca da nossa singularidade, esse Deus que está com a gente independente de qualquer coisa. Deus está. A questão é, você está. Entende? Deus está com você. Foi isso que a gente falou domingo. E a pergunta da live é, você está com Deus? Ou você está correndo tanto que não está conseguindo separar tempo e espaço para isso? Então esse é o desafio que a gente tem essa semana. É o desafio da gente viver isso. A gente de fato buscar esta relação de intimidade com Deus. De forma objetiva, o movimento é retira-te, vai para um lugar solitário e ora. Simples assim. São muitos os ruídos. E no meio desses ruídos, muitas vezes, nós não estamos conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Não estamos. Mesmo que você tenha muito conhecimento bíblico, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque é muito ruído, é muito corre-corre. É preciso fazer o que Jesus fez. Retirar-se, ir para um lugar solitário e orar. E orar. Viver isso. Alguns vão dizer que a gente brinca aqui muito que o mundo se acabando, quando a gente diz isso, o mundo se acabando, e eu aqui num lugar solitário orando, tipo assim, cheio de coisa para fazer, cheio de problema para resolver, e eu aqui, sabe, buscando um lugar solitário para orar. Peraí, tem roupa para lavar, tem louça para lavar, tem tarefa para fazer, tem coisa para vender, tem serviço para fazer, tem ovelha para atender, e você vai sair para um lugar solitário para orar. Aí vem o que a Andrea colocou aqui: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha pela gente enquanto a gente dorme, né? Descansa em Deus. Descansa. Aquietai-vos. Saber que Ele é Deus. Solta um pouquinho o cabo da nau. Né? Eita, puxei essa música agora, hein? Solta um pouquinho o cabo da nau e confia. Para tudo. Deixa a tua agenda de lado. Coloca Deus na tua agenda e vai viver um momento com Ele. Separa esse momento como um momento precioso de comunhão. Faz do teu jeito, com música, com silêncio, no contato com a natureza. Você se conhece. Você se conhece. Então vai lá, sabe? E vai para esse lugar. Né? Encontrar um lugar que Baruch chama de lar, né? Que é qualquer... O Júnior que está colocando aqui. Encontrar um lugar que Baruch chama de lá, né? Que Baruch diz lá, Deus está lá, que é qualquer lugar que a gente viva esse silêncio. É qualquer lugar que a gente separe para viver esse momento solitário com Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos. Vocês estão falando aqui, ó, a André está falando de Marta e Maria, o Carlos está falando do Getsêmani, de Jesus precisou se retirar, sabe, para poder dos ruídos, para orar com o Pai, para abrir o coração dele de um jeito que ele não abriria nem mesmo para os mais chegados, que estavam ali com ele, aqueles 3 discípulos mais chegados, mas Jesus foi lá para o lugar do Getsêmani. Sim, Marta escolheu a melhor parte, Maria estava correndo para um lado para o outro, fazendo coisas para Deus, e Marta estava aos pés de Jesus para ouvir Jesus. É a gente viver isso. É a gente viver isso, é a gente buscar isso essa semana. Deixa eu compartilhar a música com vocês, a gente está já caminhando para o final, e eu queria partilhar... Marceli, eu falo muito desse texto de Marta, né, de Marta e Maria. Quando a gente vai ver o texto, né, diz que Marta escolheu a melhor parte, né, mas se você olhar o texto, diz que Marta escolheu a boa parte. É como se ele disse, não é que é melhor, não, é a boa. É como se a outra era ruim, sabe? Então assim, Maria escolheu a boa parte. Aquela que não lhe será tirada. Aquela que não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Aquela que não lhe será. É como se Marta tivesse escolhido a parte ruim. A boa parte foi a que Maria escolheu. A Marta que habita em mim, a Márcia está colocando, às vezes me sabota. Mas não desisto, dependo muito desse Deus. Sim.
E a gente, viu, Márcia, que é muito ativo, que gosta muito de servir, que se sente muito conectado com Deus servindo, né, ajudando crianças, fazendo pão, né, atendendo pessoas, preparando mensagem, que a gente se sente muito conectado com Deus. Isso não é errado. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Mas nós que somos muito ativos, às vezes precisamos exercitar mais a solitude, precisamos exercitar mais essa parada para experimentar o que Deus... Experimentar esse tempo de quietude, de aquietai-vos mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa no YouTube. O pessoal aqui está comentando. Estabelecer prioridades. Sim. A Érica aqui colocando também. Sim, precisamos buscar tudo isso. Com certeza, meu povo. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, para a gente ir chegando aqui para o nosso final. Vou compartilhar aqui com vocês. É a música. Quero compartilhar essa música com vocês. É uma música chamada Tantos Sinais. Eu não vou cantar e nem vou colocar a música aqui, tá? Mas vou depois colocar o link para vocês pegarem o link e verem aí, tá? O que é que diz a letra dessa música? É uma música do Paulo Nazaré e o link que eu vou mandar está cantando com o Estevão Queiroga. Vocês vão assistir aqui depois da live e cada um tem talvez já o seu momento aí de ouvir essa música, tá? Tantos sinais. Olha o que ele diz. Sem palavras, ouço a sua voz. Quando abro os meus olhos por aqui, posso ver sinais do que já vem. Quando enxergo a vida acontecendo agora, sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar para observar. Parando aqui, me calar para observar e perceber Deus presente nisso tudo. E se concentrar-se em Deus. Capacidade de perceber, de observar, de discernir. Ele continua. Observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver. A voz do Eterno ecoando aqui. Para quem quiser ouvir. Lindo isso daqui. Muito linda essa parte. Quando ele diz luzes e cores do viver. A voz do Eterno ecoando aqui para quem quiser ouvir. Meu povo, é para quem quiser ouvir. Às vezes a gente está precisando só dar uma parada para olhar e perceber essas luzes e cores do viver. A voz do Eterno que está ecoando aqui. Ecoando aqui. Para quem quiser ouvir. A música continua e diz, olha ao redor nessa viagem. Essa viagem é a viagem que a gente está fazendo aqui. Que viagem é essa que a gente vive aqui? Sabe, essa passagem que a gente tem aqui. Olha ao redor dessa viagem. Olha ao redor. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Leva a vida para passear, pulei essa linha. Olha ao redor desta viagem, leve a vida para passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor dessa viagem para enfeitar o seu mundo interior. Porque quando nós passamos desapercebidos dessa viagem, não percebemos Deus, o nosso mundo interior fica tão desenfeitado, fica tão nebuloso, fica tão esquisito. E aí ele vai e diz, né? Olha ao redor nessa viagem para enfeitar o seu mundo interior. Pelo caminho, atento para perceber o que faz a vida valer. Atento para perceber o que faz a vida valer. Amém, meu povo? Eu acho que terminou a música aqui. Terminou. Terminou sim. Amém? Deus possa abençoar grandemente esse nosso propósito, essa nossa busca. E são tantos sinais. Se são muitos ruídos, são muitos sinais. E que você possa aí, agora, ouvir essa música, tá? A gente vai encerrar a nossa live. Eu vou colocar nos comentários a música, o link do YouTube. Vou colocar lá no YouTube. E vou colocar aqui também no Instagram, nos comentários. E você vai ter a oportunidade aí de ouvir essa música do Paulo Nazaré, cantando com o Estevão Queiroga, dizendo tantos sinais. Ok? Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Vou colocar logo aqui, pegar aqui o link dela. Vou copiar aqui para vocês. Vou colocar aqui no comentário.
certo? Para que vocês possam, se por algum motivo, tá? Por algum motivo, vocês não conseguirem pelo Instagram, né? Que eu acho que é mais difícil de um link ficar. Não sei se ele vai link no comentário, né? Não sei se vai, né? Coloquei, deu certo aí o link aí. Você pode copiar depois, tá? Ou procurar essa música. O nome da música, eu coloco já no YouTube, tá, pessoal? O pessoal do YouTube pegar. O nome da música é Tantos Sinais, tá? Do Paulo, acho que é assim que escreve o nome dele. Tantos Sinais do Paulo Nazaré. Que a gente possa encerrar aí a nossa noite hoje. Vou colocar aqui para o pessoal do YouTube o link. Tá vendo aí, né, meu povo? O link da música para a gente poder encerrar essa nossa live, esse nosso momento da noite aqui, acompanhando e ouvindo essa música, tá bom? Vou dar tchau aqui para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês tenham esse tempo agora. Para um pouquinho agora. Coloca essa música. Eu vou fazer isso aqui, tá? Eu já ouvi essa música algumas vezes hoje, mas vou fazer isso aqui. Vou parar e vou ouvir essa música do Paulo Nazaré. Vou ouvir esses sinais e que eu possa passar por essa vida percebendo a beleza que ela tem e tudo que a gente tem para viver junto. Tá bom, meu povo? Um abraço muito grande, muito grande. Domingo a gente tem familiar. Eu espero você lá, tá bom? Um abraço grande, meu povo.